Galerinha, então veja o seguinte, fechando a ideia do que a gente já discutiu aqui, todas as vezes que eu aplico uma força e essa força produz movimento, eu digo que nós transferimos energia para um corpo. Desta forma, força vezes deslocamento, que é força mais movimento, vai me dar joules e energia também é dado em joules. Ótimo! A partir de agora, eu vou definir com vocês alguns tipos de energia. A primeira delas é uma chamada de energia cinética. Energia cinética é uma energia associada a movimento. Então, toda vez que o corpo está em movimento, eu digo que ele possui energia. Tá bom? Então, veja o seguinte, energia cinética para mim, ela é definida como mv ao quadrado sobre 2. Eu não vou entrar em detalhes de como eu cheguei nessa equação. O que importa é você saber interpretá-la, tá bom? Energia é dada em joules, massa é dada em quilogramas e velocidade é dada em metros por segundo. Então, se eu tiver aqui um bloquinho qualquer, um corpo qualquer, tá? Eu aplico sobre ele uma força F e ele vai se deslocar. Bom, ele se deslocou com uma velocidade de 20 metros por segundo. Meu anjo, você consegue entender que se eu tivesse aqui a distância que ele andou, eu poderia calcular o quanto de energia ele gastou no movimento, considerando que aqui não tem atrito? Certo, só que veja que eu não te falei a distância, mas eu te disse a velocidade dele. Portanto, você calcula a quantidade de energia utilizada para movimento através dessa expressão da energia cinética, aonde eu tenho que massa vale 2, velocidade vale 20. Então, se eu fizer essa continha 20 ao quadrado, eu vou ter 400, e multiplicando, né, e dividindo por 2, vai me voltar a 400 joules. Então, veja que esse bloquinho, ele gastou 400 joules de energia em movimento. Meu amor, vale ressaltar o seguinte, enquanto eu disse para vocês que trabalho estava associado a uma força e não ao corpo, energia está associado ao corpo, tá bom? Então, uma vez que eu transfiro energia, essa energia está no corpo. Então, eu falo a energia de um corpo e falo trabalho de uma força. Conseguiram entender? Ótimo. Aqui eu vou discutir com vocês algumas características dessa expressão. Porque o que ela me diz? Ela me diz que a energia cinética depende da massa e depende da velocidade. Então, aqui eu tenho dois automóveis, tá? Um caminhão e um carro de passeio. Veja que ambos estão a 80 km por hora. E aí eu te pergunto, eles possuem a mesma energia cinética? O que você me responderia? Não, não possuem a mesma energia cinética. Por quê? Porque a energia cinética depende da massa e da velocidade. Portanto, apesar dos dois carros estarem com a mesma velocidade, eles não possuem a mesma massa. Consequentemente, a energia cinética não será igual. O carro que possui maior massa terá maior energia cinética. E agora eu vou dar uma outra ilustração para vocês. O que causa maior impacto no aumento da energia cinética? É eu mexer na massa ou eu mexer na velocidade? Veja o seguinte, nessa situação A, eu tinha um carro de massa M e tripliquei a massa, colocando um monte de tijolinho aqui em cima. Já na situação B, eu não coloquei nenhuma, não aumentei a massa do carro, mas eu tripliquei a velocidade. Qual dessas situações eu consigo um aumento mais brusco da energia cinética? Meu amor, se você olhar para a equação, você vai ver que a massa ela varia de maneira proporcional com a energia cinética. Então, se eu dobro massa, dobra energia, certo? Se eu triplico massa, triplica energia. Agora, dá uma olhada para essa velocidade. Se eu triplico a velocidade, vai aparecer um 3 aqui, certo? Só que a energia cinética vai triplicar também? Não, ela vai aumentar 9 vezes, porque 3 ao quadrado vai me dar um
9. Conseguiram entender? Então, aqui, qual que produz o maior aumento na energia cinética? É mexer na massa ou mexer na velocidade? É mexer na velocidade, porque na expressão velocidade é ao quadrado. Perfeito, é isso aí. Então, mexer na velocidade é o que me produz um maior aumento da energia cinética, tá bom? Bom, aqui eu vou discutir com vocês um outro tipo de energia que é chamada de energia armazenada ou energia potencial. Aqui eu vou colocar um vídeo para vocês que está disponível na internet de um rapaz que está descendo um tobogã, né, no Coimbra Selva Park. Então, eu acredito que alguns de vocês já devem ter descido e sabem exatamente qual é a sensação que vocês têm. Qual que é a ideia do tobogã? Por que ele é tão divertido? Esse rapaz que eu mostrei o vídeo para vocês, ele está descendo daqui de cima, da parte mais alta do tobogã. Então, por que quando você sobe em uma altura tão grande, é tão divertido descer, né? Bom, para quem acha isso divertido, deixo bem claro isso. Porque a energia potencial, ela está associada com a altura. Então, veja que a energia potencial é uma energia que eu não vejo. Mas uma vez que eu pulo de algum lugar ou desço algum tobogã, eu verifico a transformação dessa energia que estava armazenada em outras formas de energia da qual eu consigo visualizar. E uma das que eu consigo visualizar é a energia de movimento, que é a energia cinética. Então, por que eles constroem um tobogã tão alto? Porque à medida que você vai subindo, qual é o tipo de energia que você está armazenando? Energia potencial gravitacional, certo? E aí depois, quando você chega aqui em cima e desce pelo tobogã, você tem a transformação de energia potencial em energia cinética, porque você está perdendo altura e ganhando velocidade. Conseguiram entender? Outra coisa, por que o tobogã ele tem água, né, dentro dessa parte do escorrega? Por quê? Porque a água, ela elimina ao máximo o atrito entre você e a superfície do escorregador. Porque eu não sei se você já passou pela experiência de tocar em áreas que não tem água no escorregador e você queima a sua mão. Por que você queima? Porque com o atrito, há transformação de energia cinética em energia térmica, que dependendo do ponto que aquece, pode queimar, ocasionar lesões, tá bom? Por isso que tem água para tornar divertido. Então, se nós calculássemos aqui a energia potencial desse ponto mais alto, que segundo que eu busquei informações, esse tobogã tem aproximadamente 30 metros, para uma pessoa de 60 quilogramas, né, na superfície da Terra com a gravidade de 10, ela tem uma energia armazenada de 18.000 joules quando ela chega nesse ponto aqui, antes de escorregar. Então, ela tem isso aqui de energia para ser transformada em energia cinética, né, em velocidade. Agora, veja o seguinte, por que esse de baixo não te dá tanta adrenalina assim? Porque ele tem metade da altura, 15 metros. Então, para a mesma pessoa, ela vai ter apenas 9.000 joules de energia armazenado nessa posição. Um outro tipo de energia potencial que nós podemos ter é a energia potencial elástica, que é a energia armazenada em corpos elásticos, como os elásticos aqui do Pilates, né, que são aquelas cordas flexíveis, e também no próprio pula-pula. A energia potencial é uma energia armazenada. Se for uma energia armazenada em virtude da altura, da sua posição no campo gravitacional terrestre, a gente diz que ela é energia potencial gravitacional. Se é uma energia armazenada em virtude do fato de você estar esticando um corpo elástico, por exemplo, um arco e flecha, ou um elástico, como essa moça está esticando aqui, você tem energia potencial
elástica. Então, aqui, nas meninas, aqui no pula-pula, você pode ver que você tem a transformação das 3 energias vistas até agora nessa aula, que é o seguinte: quando essas meninas pulam aqui no pula-pula e deformam ele para baixo, qual é o tipo de energia que está sendo armazenada nessa parte flexível do pula-pula? Energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica é acumulada e transforma nas meninas em movimento. Então, elas adquirem, né, velocidade, né, e à medida que essa velocidade vai diminuindo, elas vão ganhando altura. Chega ao ponto máximo em que eu tenho 0 velocidade, máxima altura. Então, aí eu consigo voltar. Quando eu estou voltando, eu vou ter energia cinética aumentando e energia potencial diminuindo, porque eu estou perdendo altura e estou ganhando velocidade. Então, esse ciclo fica acontecendo aqui toda vez que você brinca de pula-pula. Toda vez que a minha filha vai pular pula-pula, eu tenho que ficar olhando e é impossível não enxergar as transformações de energia que ocorrem nesse brinquedo. Meus amores, agora eu quero discutir com vocês um último tópico, que é a energia mecânica. Nele a gente vai ver que energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética mais energia potencial. Lembrando, energia cinética associada a movimento, energia potencial pode estar associado à altura e ser energia potencial gravitacional, ou a corpos elásticos com a sua deformação, energia potencial elástica. No nosso caso da imagem que eu estou usando aqui, a energia potencial que eu estou falando é a energia potencial gravitacional em virtude da altura. Então, veja que nesse ponto mais alto, nós já calculamos lá atrás que a energia potencial gravitacional no ponto mais alto do tobogã era 18.000 joules, certo? Ok. Então, o que eu acrescento de informação aí é o seguinte, que se eu olhar para a energia mecânica agora nesse ponto, eu sei que a energia mecânica vai ser a soma de cinética mais potencial. A potencial eu já calculei, que deu 18.000 joules. A energia cinética do rapaz antes de descer o tobogã aqui em cima era quanto? 0, porque ele está partindo do repouso. Então, a energia cinética é 0, porque ele não tinha nenhuma velocidade, certo? Então, quanto que é a minha energia mecânica nesse ponto? A energia mecânica vai ser a soma da energia cinética mais energia potencial, que nesse caso vai me dar 0 mais 18.000 joules. Conseguiram entender? Ótimo. Agora vamos para o ponto aqui embaixo, quando ele termina de descer o tobogã. Veja que aqui embaixo, o que aconteceu? Ele perdeu toda a altura, certo? Então, se ele perdeu a altura, a energia potencial vai ser quanto? 0, porque ele perdeu toda a altura. E a energia cinética vai ser máxima. Por quê? Porque nesse ponto aqui embaixo é quando ele atinge o máximo da sua velocidade, certo? Então, se eu considerar que toda a energia potencial foi transformado em movimento, em velocidade, eu digo que esse sistema é conservativo. Veja que a energia mecânica no instante inicial era 18.000 e no instante final também é 18.000. Neste caso, a água, né, que tem aqui no tobogã, que a gente já discutiu, ela diminui o atrito ao máximo. E com isso, a gente pode considerar que o sistema é conservativo quando isso acontece. Conseguiu entender? Agora veja o seguinte, se eu considerar, por exemplo, que aqui em cima é 18.000 joules, mas que por algum motivo, quando o rapaz chega lá embaixo, na parte plana, né, do tobogã, ele chega com apenas 16.000 joules de energia cinética. E ele já perdeu toda a altura, então a energia potencial vai ser 0. Se eu somar, a energia mecânica vai me dar 16. Veja que agora toda a energia potencial não foi transformada em energia cinética. Isso significa que uma parte, quanto? 2 joules, foi transformado
em outras formas de energia que não é energia cinética. Quando isso acontece, eu digo que o sistema é dissipativo e, portanto, ele tem atrito. Por quê? Porque a energia mecânica inicial é maior do que a energia mecânica final. Meus amores, então vejam o seguinte, resumindo a história, energia é algo que a gente consegue apenas visualizar a sua manifestação. Veja que o conceito de energia é algo muito abstrato para eu dizer para você assim, ó, energia é isso. Energia é algo que eu vejo a manifestação dela. Como eu vejo energia se manifestada na forma de movimento que eu chamo de energia cinética. Se eu escuto um som, eu chamo essa energia de sonora. Se eu vejo uma luz, eu chamo essa energia de luminosa. E assim vai. Veja que a energia potencial é a única energia que eu não vejo, mas eu sei que ela existe, porque pelo princípio da conservação de energia, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, eu vejo as transformações de energia acontecendo em todos os sistemas, em todos os fenômenos físicos. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Na próxima videoaula, eu vou gravar para vocês do simulador virtual PhET, que é o nosso laboratório virtual de física.